bolinhas. Hoje a gente vai fazer esse bolo de pão de mel. Gente, pensa num bolo gostoso. É um pão de mel, só que na versão bolo, bem grandona pra gente se deliciar. E aí, se você quiser fazer pra uma festa, pra alguma coisa assim, tem essa opção. Então, bora começar aqui com a massa. Eu vou colocar 1 xícara de açúcar refinado e meia de açúcar mascavo, 2 ovos, vou dar aquela boa mexida com o meu fouet, não precisa de batedeira aqui, gente, olha só que legal. E aí, nem precisa peneirar o seu mascavo. Coloca o seu óleo, dá mais uma mexida e adiciona o leite. Agora é só peneirar a farinha, aqui eu vou colocar 1,5 de farinha, 1,5 xícaras. E também vou colocar 3/4 de xícara, quase a xícara inteira, tá vendo? Daí 80, 90 gramas de chocolate em pó, 50%. Vou peneirar porque o chocolate tem muito gruminho. Gente, toda a receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo em gramas. Tenta fazer em gramas que é melhor do que usar xícara, tá bom? Depois que mexeu tudo, você vai colocar 2 colheres de sopa de mel para dar aquele gostinho de mel, porque, né, tem que ter aquele gostinho de especiarias, porque é um pão de mel grandão, né? Esse bolo eu quero tentar assim, fazer assim. Também coloca uma colherinha de canela em pó. Gente, aqui eu vou usar cravo em pó. Mas se você não tiver cravo em pó, ou não tiver acesso aí onde você mora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu leite, antes de começar toda a receita, você vai pegar o leite, os 180 ml de leite, jogar numa panela e vai fazer uma infusão de cravos aí com o leite, tá bom? Então pode colocar aí uns 10 cravos, pode jogar os cravos dentro ali, deixa o leite ferver, quando começar a ferver você desliga. E aí você deixa aquela infusão parada lá, 1 hora mais ou menos, que ele vai pegar todo o gosto do cravo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. E aí agora, claro, tá na hora do meu cravo em pó. Aqui eu coloquei um pouquinho, assim, uma colher de chá, uma colher de café, e vou mexer e vou provando com uma colherzinha pra ver se tá bom. Depois coloco aí meu fermento e mexo mais um pouquinho. Gente, no final eu adicionei mais uma colherinha de cravo, porque eu achei que ainda faltou um pouquinho de cravo. Então você coloca o tanto que você quiser. Eu recomendo 2 colheres de chá, né, assim, para não ficar também muito pesado. E aí agora eu vou untar as minhas formas, pode untar só com manteiga se você quiser, porque a gente vai tirar com uma faca depois, né, então essa forma aqui não precisa desenformar esse bolo, na verdade a gente tem que tirar ele com a faquinha. Então unta aí com bastante manteiga que tá bom. E aí é só levar para assar a 180 graus sem pré-aquecer o forno. Não pegou seu combo de apostilas? Pega clicando no link aqui embaixo. São 7 apostilas maravilhosas, digitais, para você aí imprimir e usar como quiser na sua casa. Tem apostilas de receitas aqui do canal, tem assuntos sobre fotografia de alimentos para você que trabalha com fotografia, Instagram de alimentos, vendendo, sei lá, né? Se você é confeiteira ou gastrônomo, enfim. Tem apostila de precificação para ensinar você a precificar, a calcular seus custos e lucros. Depois que ele assou, né, o meu assou aqui por 28 a 30 minutinhos, fica de olho no seu, enfia o palitinho no centro, se sair bem limpinho, tá certinho. E aí, tá vendo? Eu vou colocar uma faquinha depois que ele esfriou, passo a faca toda em volta pra tirar o meu bolinho. E olha como ele fica macio. E aqui, pra montar o bolo, eu vou usar 2 sacos plásticos, nunca usados, novinhos, tá? Eu abro o saco plástico e vou usar, gente, a própria forma que eu assei o bolo. Não precisa limpar a forma, porque depois você vai ter que lavar de qualquer jeito. Então, coloca aí o seu saco plástico pra forrar, porque ele ajuda a segurar o bolo, tá? Em vez de usar acetato, eu costumo fazer assim. E aí você coloca a sua primeira camada, e aqui eu vou usar o doce de leite Itambé, porque ele é bem cremoso e ele é ideal para isso. Como ele é muito espesso, eu coloco ele 30 segundos, eu transfiro para um recipiente, 30 segundinhos no micro-ondas para ele ficar um pouquinho mais maleável. E aí, se você quiser espalhar com uma colher, pode ser, mas aqui eu vou colocar num saco de confeitar, que eu acho mais fácil. E aí eu coloco todo o recheio aí e vou colocando aqui no meu bolo. Tem que dar 2 camadas, tá bom, gente? Então coloca aí um tanto aí e depois a outra metade você vai colocar na outra camada. Eu não molhei meu bolo.
Gente, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer pra vocês. Eu não vou molhar esse bolo. Ai, Dai, mas bolo não tem sempre que ser molhado? Não. Por que a gente tem que sempre molhar? Esse bolo aqui eu tô fazendo ele uma réplica de um pão de mel de pequenininho que a gente come, né? Que a gente abre e come. Então eu não vou molhar, eu quero que ele tenha textura e sabor de pão de mel. A gente costuma molhar bolo de vó quando a gente faz? A gente não molha. A gente molha aqueles bolos de chocolate que a gente faz, que a gente só joga uma calda por cima, né? Aquela calda geralmente que a gente faz sem leite condensado, a gente também não molha. Então a gente não vai molhar esse bolo, tá, gente? Se você quiser molhar, eu vou deixar a calda aqui embaixo pra você fazer e molhar. Mas eu, particularmente, não vou molhar. E essa massa que eu tô ensinando pra vocês, ela é muito úmida. Então, ó, você vai ver como vai ficar gostoso. Pronto, agora a gente vai cobrir e repetir o mesmo processo. Só que o meu, no final, começou a acabar ali o meu doce de leite do saco. Eu ainda tinha deixado um pouco na lata. Então eu acabei usando aí um restinho que tava na lata e espalhei com a colher. Gente, muito cuidado ao espalhar isso aqui com a colher, porque o bolo, quando a gente não molha, ele tem uma tendência a ficar mais ressecadinho mesmo. Então tem que ter cuidado para não quebrar. Então espalha bem devagarzinho, tá bom? E na hora de pressionar em cima, pressiona pouquinho, não exagera para não ficar quebrando o bolo, hein? Vamos levar isso aí, você vai embrulhar do jeito que eu tô mostrando e vai levar isso aí pro congelador por 1h30, para ele ficar bem, né, bem certinho. Depois de 1h30, quando você já tiver quase para tirar o seu bolo, você vai fazer sua ganache. Então aqui eu vou usar 400 gramas de chocolate, 200 meio amargo e 200 ao leite. E vou colocar tudo aqui. Vou jogar aqui 130 ml de creme de leite, que dá meia caixinha mais umas 2 colheres, se você não tiver balança. Mexe tudo muito bem antes de levar para o micro-ondas. A gente vai besuntar esse chocolate no creme de leite para ele não queimar no micro-ondas. Então é uma técnica assim que eu acho bem fácil para fazer ganache. Fez isso, agora você vai levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter tudo, vai mexendo. E aí, quando tiver tudo derretidinho assim, ó, bem bonitão, mexe bem. É só jogar em cima do bolo, né? Pronto, mexeu tudo, tirou todos os gruminhos, né? Quando ele ficar bem lisinho assim, ó, a gente vai jogar agora em cima do nosso bolo. Você pega aí um prato, né? Alguma coisa que você queira usar, se você for usar para venda aqueles pratos de papelão, enfim. Já desenforma o seu bolo em cima do prato e aí é só você jogar a sua ganache em cima do bolo. Gente, eu não vou fazer decoração nenhuma nesse bolo. Vou só colocar um caramelo salgado aqui por cima, que eu vou mostrar pra vocês como faz. E aqui eu tenho uma espátula angulada, eu vou espalhar a minha ganache aqui em cima do bolo com a espátula angulada e só passar mesmo. Eu nem vou usar aquela espátula alisadora, gente, tá? Eu quero uma coisa bem simples, que é só para imitar um pão de melzão mesmo, né? Ele vai ser uma versão grande de um pão de mel. Eu só não coloco chocolate puro aqui, porque senão na hora de partir a gente vai quebrar o bolo, né? Não tem como partir um bolo com um chocolate puro assim, então a gente tem que fazer ganache. Aqui no meu eu coloquei num saco de confeitar com bico a ganache que sobrou, mas eu nem vou usar. Na hora eu decidi não usar, não fazer decoração nenhuma. E aí, ó, aqui eu tenho uma xícara de açúcar que eu vou, né, derreter ao fogo médio aí. Quando tiver totalmente derretido, você joga 50 gramas de manteiga. Manteiga de preferência que não esteja gelada, tá, gente? E coloca também 150 ml de creme de leite, mexe bem até virar um caramelo. Quando estiver pronto, mexidinho assim, é só você transferir para um recipiente e jogar uma pitada de sal. E aí, gente, pra jogar em cima do bolo, meu bolo, enquanto eu fazia o caramelo salgado, eu deixei meu bolo na geladeira para ele ficar mais durinho. Pra jogar, espera o caramelo salgado dar uma esfriada, porque se ele estiver muito quente, você pode derreter sua ganache aí, tá? Então, joga com uma colherinha, assim, ó, devagarzinho, só pra ficar com essa decoração, com dripping de caramelo. E aí, é só servir esse bolo delicioso. Olha esse pão de melzão. Agora tá na hora da gente comer esse bolo delicioso. Gente, olha a cara desse bolo, fala sério, né?